Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Hoje nós vamos ter um estudo sobre o tema Misericórdia quero, sacrifício não. Sobre o Evangelho de Mateus. Eu espero que todos possam absorver bem tudo que vai ser discorrido aqui, né? Tudo que vai ser colocado, que possamos gravar bem fundo em nosso coração, né? Para que a gente possa colocar em prática em nosso dia a dia, que são das coisas mais importantes para que a gente possa melhorar a nossa caminhada. Os ensinamentos de Jesus são fundamentais, né? Para que possamos alicerçar a base de nossa moralidade. Então, que a gente consiga absorver bem tudo que vai ser colocado e que tenhamos forças, né, para colocar em prática. Porque, com certeza, se nós quisermos, Jesus vai nos amparar e vai nos dar força necessária para que possamos vencer. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar a sintonia com o mais alto, pedir que o Divino Mestre possa estar amparando a todos nessa casa, encarnados e desencarnados, que todos possam estar recebendo os lentivos necessários para as suas melhoras e que possamos também estar podendo doar as energias necessárias para esses trabalhos, para que possam ocorrer de forma tranquila, serena, e todos possam ser socorridos. Vamos pedir que o Divino Mestre nos ampare e nos fortaleça em nossa caminhada e não nos deixe afastar dessa casa que tantos benefícios traz para tanta gente e para tantos espíritos, que tantos são socorridos e tantos precisam ser socorridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de fé. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todos os males, ó Pai, que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Então vou chamar nosso irmão Vanier para conduzir o estudo por nós. Preso um pouquinho, porque o outro está... Boa noite a todos, muita paz para todos e nessa noite de alegria, nessa noite de paz, nós possamos encontrar paz nos nossos corações, no nosso espírito, levando esta paz para as pessoas que convivem conosco, aqueles que estão no nosso lar, aqueles que estão próximos de nós, que possam receber a paz que nós recebemos nesta casa de luz, nesta casa de amor, que tanto nos ampara. Toda vez que nós chegamos aqui, nós recebemos o amparo da espiritualidade para as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, e para que possamos fazer das nossas dúvidas o objetivo maior de caminhar, seguir, orientados sempre pelos desígnios do Mestre, pelos ensinamentos do mestre baseados nos mandamentos divinos, né, que foram recebidos por Moisés. O tema Misericórdia quero, sacrifício não, ele está contido lá em Moisés, no capítulo 9, né? E eu vou ler para a gente, um pouquinho, para a gente ver como está tudo ali discernido, tudo descrito, tudo colocado por Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa
misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim aqui para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, nesse capítulo aqui, ele estava ensinando, como sempre, e também curando. Ele estava fazendo muitas curas, né? E, como era de costume, os fariseus e alguns publicanos gostavam de sempre estar perto de Jesus, talvez para aprender um pouco mais com Jesus, e algumas das maiorias das vezes, vamos dizer assim, né? Algumas das maiorias, para tentar Jesus com relação àquilo que ele estava dizendo. E Jesus, quando ele coloca essa condição aqui, ele quer dizer que buscássemos sempre a misericórdia, que ele sempre buscasse a misericórdia, para que as pessoas pudessem receber essa misericórdia divina, e não aquele sacrifício, o sofrimento, o holocausto. Misericórdia, lá no latim, é misericordes, né? E quer dizer compaixão, miserere, compaixão, piedade, e cordes, coração. Então seria a piedade, seria a compaixão de Deus para com o nosso coração, com as nossas dificuldades. Então, Jesus, ele busca, dentro disso, nos colocar nessa misericórdia de Deus, porque Jesus não queria que as pessoas sofressem. Então ele fala para os fariseus, ele fala para os publicanos, misericórdia quero. Misericórdia quero. Ele não quer as pessoas sofrendo, né? Então, ele coloca para a gente assim, lá no começo ele fala, ide. Ele está falando isso para os fariseus. Ide, vai, porém e aprendei. Porém e aprendei. Então, vai e aprenda com isso que eu estou lhe falando. Vai, não é para desistir, não é para esquecer, não é para deixar de lado. Vai e aprenda com isso que eu estou te falando. Nós vamos aprender daqui a pouco, porque Jesus fala assim. Lá na frente ele fala assim, que essas pessoas, elas já conheciam o que Jesus estava querendo dizer. E ele coloca mais na frente que ele veio para chamar não para chamar os justos. Porque ele diz que os justos não precisam de remédio. Quem precisa de cura, quem precisa de remédio, são os pecadores. Bom, Jesus, quando ele coloca essa condição de ide e pregar e aprender, é o seguinte, ele está colocando numa condição o que Oséias colocou para essas pessoas há 700 anos antes de Jesus. Oséias, ele colocou assim, porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Porém, eles transgrediram o convênio com Adão, aí se portaram traiçoeiramente contra mim. Gileade é uma cidade em que praticam a iniquidade. Olha que interessante, Jesus era extremamente estudioso do Antigo Testamento. Por isso, tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e também lá no Evangelho, que Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, e sim fortalecê-la, dar sentido. E Jesus, nessa ocasião que ele estava curando estas pessoas, e falou sobre isso, ele estava exatamente no mesmo lugar onde Oséias estava há 700 anos. Falando a mesma coisa que Oséias falou há 700 anos. Oséias era um profeta, né, gente? Um dos 12 profetas. Ele era um profeta considerado um profeta menor, porque o livro dele era um dos menores, eram curtos, né? Um dos livros curtos. Então, Oséias, naquela época, 700 anos antes de Jesus, ele já colocava essa condição de misericórdia e não sacrifício. E Jesus, estando naquele lugar, naquele momento, falando para aquelas pessoas, ele repete as mesmas palavras de Oséias. Porque Jesus, ele sabia por onde que ele estava andando,
E o que ele estava trazendo para as pessoas, a nível de cura e a nível de ensinamento, que era o mais importante, que muitos aprendiam com Jesus. Então, esse ensinamento aqui, meu telefone apagou, gente. Então, Jesus traz para a gente essa condição de que nós buscássemos, os pecadores, buscássemos o arrependimento total. Não é aquele arrependimento que nós podemos falar assim, puxa, Deus me deu misericórdia, busquei a misericórdia de Deus e eu estou arrependido. Não, o arrependimento do fundo do coração, arrependimento do fundo do nosso espírito. Porque Deus conhece quando nós estamos arrependidos. Deus tudo vê, tudo sabe. E Jesus, nessa condição de buscar que nós como pecadores nos arrependêssemos, Ele nos ensina que nós precisamos buscar o nosso sacrifício íntimo com relação ao nosso entendimento de melhora espiritual. Naquela ocasião, era aquilo que Jesus gostaria. Vou lhe dar misericórdia, mas eu não quero que as pessoas sofram. Vou passar misericórdia, vou, com a minha compaixão, auxiliar as pessoas, auxiliar a quem está buscando misericórdia, mas eu não quero que as pessoas sofram. Por isso, Jesus tinha compaixão, por isso Jesus curava. Que nessa passagem ele curou o paralítico da maca, né? Que ele fez com que o paralítico andasse e falou, vai, pegue a tua maca e vai para casa. Então, essa misericórdia de Jesus era no sentido de nos livrar das nossas dores e das nossas dificuldades. Esse é o intento de Jesus. E isso até hoje é colocado na nossa vida. Isso até hoje é colocado na nossa vida. Jesus estava... Oséias, vou falar um pouquinho de Oséias. Oséias, ele foi a primeira pessoa no livro, né, na Bíblia, que colocou uma condição de falar por parábolas, sentido figurativo. Ele foi o primeiro a colocar isso. Ele colocou... Só um minutinho, gente, que está pequenininho aqui. Ele colocou, aliou Deus, Israel, a um casamento. Ele separava a idolatração a Deus com adoração. Porque uma coisa é a gente idolatrar, outra coisa é a gente adorar. Adorar do fundo do coração, do fundo do espírito. Ele usou metáforas e simbolismos para ilustrar o amor de Deus com seu povo. Então, tudo que Jesus fazia ali naquela época das metáforas de Jesus, dos simbolismos, Oséias já fazia há 700 anos. Então, Jesus era profundamente estudioso. Quando ele estava com seus discípulos, ele estava estudando. Jesus não estava bebendo, comendo, né, como os judeus falavam, né, que Jesus era um fanfarrão, né, que Jesus bebia com os pobres, com as prostitutas, com os doentes. Jesus estava estudando com os discípulos. Todas as passagens de Jesus eram baseadas em estudos que ele fazia. Ele passava para os seus discípulos todas as informações que ele colhera lá no Antigo Testamento. Lembram Zacarias, que era o professor de Jesus? Tem um livro aí que fala sobre isso, que quando Jesus era menino, Zacarias dava aula para Jesus. Ele foi lá em Maria e falou assim, eu não consigo ensinar nada para ele. Eu não tenho nada para ensinar para ele. E lembra quando Jesus estava lá no templo com os sacerdotes, com os fariseus? Jesus estava ensinando para os sacerdotes e os fariseus. Ele tinha 10 anos. Por isso, aquela situação de que Jesus foi crescendo, foi absorvendo tudo isso, foi buscando cada vez mais esses ensinamentos e foi colocando para os seus discípulos. Por isso, em cada região, em cada lugar que ele ia, ele já tinha aquela condição de ensinamento próprio para a região, para o lugar, para as pessoas. Ele falava de uma maneira para os samaritanos, falava de uma maneira para o pessoal da Cesareia, falava de uma maneira para o pessoal de Nazaré, lá de Magdala. Cada um tinha o seu entendimento de acordo com a situação e com o lugar. E isso é assim com todos nós, porque no nosso coração nós carregamos muitas coisas, nós carregamos muitas dificuldades, muitas complicações que nos colocam em situação de dúvida com tudo aquilo que nos cerca.
por que vivemos assim, por que vivemos daquele jeito. Então, Jesus, no seu Evangelho, ele colhe todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades e transforma esse ensinamento de amor. Por isso, essa explicação de que ele trazia para a gente o amor na sua essência. A condição de sacrifício, naquela época, ou antes de Jesus até, se sacrificava animais. Não havia aquele negócio de sacrificar animal, o sangue. Só que Deus não gostava de nada disso, a gente sabe, né? Deus gostava de que as pessoas buscassem cada vez a melhora espiritual, o conhecimento. Então, essas pessoas que matavam esses animais, não era esse sacrifício que Jesus gostaria. Não era aquele sacrifício de holocausto, né? Vamos matar uma pessoa para agradar a Deus. Não era esse tipo de sacrifício que Jesus queria. Então, ele transforma sacrifício numa palavra de quê? De recuperação, de melhoria, para que a gente pudesse crescer. A gente vê muitas vezes aqui que lá naquela condição de Abel e Caim, em termos de sacrifício, olha como é que é interessante. Deus colocou a mesma situação para Caim e Abel. Quando ele fala lá atrás de Adão, Oséias fala aqui, né? Caim e Abel tiveram a mesma condição. Deus deu para eles a mesma condição. Quando Deus pediu uma oferenda, o que Caim fez? Ele pegou frutas que já tinham por ali e levou as frutas para Deus. E Abel, ele pegou aquilo que ele tinha, que era o seu trabalho com ovelhas, e levou para Deus as primícias das ovelhas. E Deus ficou mais agradado com a oferenda de Abel do que de Caim. A gente fala assim, mas Caim não levou primícias, Abel não levou primícias de uma ovelha, mas não era o sentido do que Abel estava apresentando, era como ele estava se apresentando perante Deus. Qual que era a sua situação perante Deus? Qual que era o seu respeito com Deus? Ele estava apresentando o amor que ele tinha por Deus. Então aquilo que ele criava, aquilo que ele cuidava, aquilo que ele amparava, aquilo que ele produzia, ele levou para Deus. Enquanto Caim, ele levou para Deus a sua preguiça, a sua inveja. E Deus não recebeu aquilo com bom grado, recebeu? Não recebeu. E nisso tudo, Caim caiu naquela inveja. Caiu naquela inveja. Aí um dia Deus apareceu para ele e falou assim, se bem o fizeres, serás aceito. Olha como é que Deus fala no fundo do nosso coração. Se bem o fizeres, serás aceito. E Caim não entendeu o que Deus estava falando para ele. Quer dizer, seja uma pessoa boa, faça o bem. Não faça aquilo que você está pensando em fazer. Então, o sacrifício agradável a Deus foi aquele de Abel apresentar para Deus aquilo que ele trabalhava e o amor e o respeito que ele tinha por Deus. Então, é isso que Jesus traz para a gente. É a nossa busca por nosso sacrifício. Continuando aqui, esses cultos externos, eles só servem como uma representatividade de que a gente ainda não conhece Deus, os nossos cultos externos. Nós ainda não conhecemos Deus. Nós precisamos aprofundar mais no conhecimento de Deus. O que Deus tem para mim? Às vezes a gente fala assim, puxa, a gente reza tanto, né, faz tanta prece, e as coisas não mudam tanto. Mas será que Deus quer que as coisas mudem tanto para a gente, para o nosso bem? Às vezes as mudanças são pequenas, são dolorosas, são difíceis, mas são as mudanças que estão contidas na lei divina. É a lei que Deus colocou para a gente, para que a gente possa melhorar, evoluir e cumprir com os nossos objetivos. Aqueles objetivos compromissados antes de nós encarnarmos. Então nós estamos contidos dentro dessa lei e precisamos seguir essa lei, conhecendo Deus, para que nós possamos nos aprimorar e nos aprimorar com relação ao outro. O outro vive conosco, o outro convive conosco, o outro é o campo que eu tenho para
evoluir. Eu sou o campo que o outro tem para evoluir. Então, se eu trabalho com compaixão, se eu trabalho com misericórdia, buscando sempre essa compaixão e essa misericórdia em Deus, eu preciso fazer o quê? Ser misericordioso para com o outro. Não é assim? Eu preciso atender ao outro como Deus me atende. E sacrificar-me para que eu possa ser melhor. Esse conhecer Deus é nós acabarmos com os nossos sacrifícios, com as nossas dificuldades, com aquele pensamento que, puxa vida, eu estou num sacrifício danado, é difícil de viver, é difícil de conseguir as coisas, é difícil de tolerar, é difícil de ter paciência, mas nós sabemos que tudo isso é para a nossa melhoria espiritual. Jesus, ele veio nos legislar com toda aquela moralidade para que a gente possa crescer enquanto espíritos, que cada um tem o seu objetivo neste planeta. Cada um tem o seu objetivo neste planeta. E esse amor que Deus traz para a gente possa compreender os seus ensinamentos, é esse amor sacrificial que Deus quer da gente. É o amor ágape. É aquele amor que a gente dá sem pedir alguma coisa em troca. É aquele amor que a gente dá em nome de Deus. É aquele amor que é doado, não é um amor que é emprestado, que não é vendido. É o amor ágape, o amor sem condição nenhuma de exigência. Nós lembramos aqui que, lá naquela passagem de Pedro, quando ele está com Jesus, no último momento que Jesus esteve aqui na terra, depois que ele desencarnou, quando ele pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Lembra daquela passagem? Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Apacentar é alimentar. Depois ele pergunta de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, claro, Senhor, que eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí a terceira vez Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava bravo, né? Que ele era meio turrãozão, né? Ele falou assim, claro, Senhor, que eu amo, tu bem sabes. Ele, então apacenta minhas ovelhas. O que Deus estava pedindo Pedro nessa condição de amar? Esse amor ágape. Ele queria saber se Pedro teria esse amor ágape. E no final das contas, Pedro, com tudo aquilo que Jesus ensinou para ele, ele olha para João e pergunta, né? E quanto a ele, né? Aí Jesus fala, o que te importa a ti? Segue-me tu. Aí Pedro descobre que realmente ele era a pedra, ele era a rocha, onde que Jesus ia começar o seu ministério com a casa do caminho, né? Que era ali, era o lugar certo, que ele não estava falhando, né? Que ele sabia que Pedro realmente era a pedra onde ele ia construir a sua igreja, e realmente assim o foi. Então é esse amor que Deus pede para a gente, esse amor que a gente doa para Deus, através do nosso conhecimento. E o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus, é feito de consciência tranquila, sabendo que é oferecido e é agradável, não pelo que somos, mas pelo que sentimos. Reconciliação, esforço e dedicação, acolhimento, eliminação do orgulho, perdão a qualquer ofensa, mágoa ou ressentimento, eliminar tudo que é contrário à lei divina. É isso que Deus pede para a gente. Simples assim. É isso que Deus pede para a gente. Porque nessa condição de sacrifício, de misericórdia quero, sacrifício não, nós temos duas condições. Nós temos aquela condição de Jesus naquela época, quando ele colocava que a misericórdia dele, né, para com as pessoas, e não o holocausto com as pessoas. E hoje, no nosso tempo, nós colocamos isso como a nossa vivência, para com o outro. Porque, muitas vezes, a gente vai muito de encontro a Deus, de encontro a Jesus, de encontro à espiritualidade, nosso anjo da guarda, pedindo. A gente gosta muito de pedir, não gosta? Toda vez que a gente começa uma oração, o nosso anjo da guarda já fala assim, epa, vamos começar pelo pedido. Não é? A gente nunca começa louvando, né?
ou agradecendo. Algumas pessoas sim, né? Agradecem primeiro, depois faz aquele pedido, né? Escuta aí, Jesus, vamos começar, anota aí. É muito grande. Então, a gente começa sempre pedindo. A gente gosta de pedir. A gente gosta de pedir. Nem para a gente, às vezes, para os outros. Mas a oração é para pedir, para louvar e para agradecer. Aí nós colocamos assim, a oração é para louvar, para agradecer e para pedir. Porque quando a gente já está lá no finalzinho pedindo, a espiritualidade já sabe tudo que nós estamos pedindo. Porque no momento que nós estamos agradecendo e louvando, eles já estão anotando lá. Ó, já vai vir isso, já vai vir isso, já vai vir isso. Vamos anotando. Então, a gente começa louvando. Paulo, quando ele começa a falar, ele começa louvando. Depois ele agradece. Aí depois ele pede para as igrejas, manda mensagem para as igrejas. Então a gente começa louvando. A gente quando fala assim, puxa, eu estou precisando de misericórdia. Né? A gente vê às vezes nos hospitais, as pessoas precisando de misericórdia. A gente chega lá, quer dar misericórdia para todo mundo, que a nossa compaixão com o coração daquele que está ali, precisando de ajuda. Aí a gente vê que as pessoas precisam disso para andar todo dia, para caminhar todo dia. Porque o caminho é longo. Como diz Jesus lá na multiplicação dos pães e peixes, na segunda, quando as pessoas lá, a maioria eram gentios, receberam todos os pães e os peixes que sobraram, encheram os cestos, é aquele sentido que Jesus fala para assim, a caminhada é longa. Eles precisam desse peixe, desse pão. A nossa caminhada é longa, nós precisamos de evangelho. Nós precisamos de ensinamento, porque a encarnação está aí. Então, quando a gente busca tudo isso, a gente pede para Deus assim, Senhor, eu preciso de misericórdia. Jesus deixa de atender um coração aflito? Não, nunca. Tem até uma musiquinha que fala sobre isso, lá da LBV. Jesus não deixa de atender a um coração aflito. Só que quando nós imploramos misericórdia para Jesus, o nosso coração está tão aflito que a gente não vê a misericórdia de Jesus. Aí a gente vai andar de carro ali, sofre um acidente grave, a gente machuca uma perna, perde um pé, perde um braço, a gente fala, puxa, Deus nem olhou para mim. Não tive misericórdia divina quando eu precisava. Ah, mas aí Deus lá fala assim, vou deixar ele ali mais 30 anos, mesmo com a perninha ruim, com o bracinho, sem um bracinho, para ele continuar prosseguindo o caminho no caminho dele. Crescendo, evoluindo. Mas a gente não conta que a misericórdia divina ali foi muito grande. Lembra aquela passagem das pegadas na areia? É uma oração tão antiga, né? Eu era pequenininho, que tem bastante tempo isso. Eu escutava aquela oração, né? Jesus falando assim, aquela hora que você não viu a pegada ali, era eu que estava te carregando. Então, é muito grande a misericórdia de Deus para conosco. Mas, para a gente atingir esse grau de misericórdia para com Deus, de um nível até mais alto, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus tem para nós. Mas onde que nós vamos encontrar isso? Lá no Evangelho. No Antigo Testamento, Oséias está lá atrás. Está lá em Ezequiel, está lá em Jeremias, está lá nos Salmos, está lá em Jesus, está lá em Paulo, está lá em Atos. Então nós temos todos os instrumentos para que a gente possa conhecer Deus. A gente possa conhecer Jesus. Que é esse Jesus que nos instrui, que nos auxilia, que nos dá o caminho, que nos dá força, que nos dá o amparo. Mas aí quando nós buscamos essa misericórdia, nós precisamos aprender como que nós vamos retribuir para Deus essa misericórdia. Qual vai ser o nosso agradecimento para Deus com essa misericórdia? Qual vai ser o nosso sacrifício para Deus? A nossa busca de eliminar o orgulho, o preconceito, a vaidade, o ódio, o rancor.
nos melhorando a cada dia. Esse é o sacrifício que Deus espera da gente, que sejamos cada vez melhores, que compreendamos cada vez mais aquilo que Jesus trouxe para a gente. Porque muitas vezes nós recebemos misericórdia, aí no outro dia a gente já está bacana, né? Tudo belezinha, a gente esquece que Deus acabou de nos dar uma chance de viver. Só um exemplinho. Eu tinha um tio que, muito novo, ele teve um derrame, bebia muito, sabe? A vida dele era álcool o dia inteiro. Trabalhou numa empresa muito boa, ganhou muito dinheiro e depois começou a beber com os amigos. Amigos, né? Entre aspas. Então, um dia ele sofreu um derrame. Foi parar no hospital, aquela dificuldade toda. Aí a misericórdia divina se abateu sobre ele e falou: vai, você está recuperado. Beleza. De repente ele estava na casa dele, os amigos chamaram ele de novo para tomar umas e outras, né? Aí ele foi. Beleza, ele tomou umas e outras, passou um tempo, Deus deu para ele a segunda misericórdia, que foi o segundo derrame. Pum, deu outro derrame para ele. Tudo bem. Aí foi para o hospital, aquela condição toda, ficou com uma anomaliazinha ali na perna e tal. Melhorou, aí viu que estava tudo bem, que Deus já ajudou o que tinha que ajudar. Foi com os amigos de novo. Aí no terceiro, a misericórdia divina foi maior. Levou ele para o plano espiritual. Porque não tinha mais como ajudá-lo naquilo que ele estava buscando. Porque quando a gente recebe o auxílio de Jesus, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos auxiliar Jesus. Nós recebemos tudo de bom que Jesus tem para nos dar. Por que nós não podemos trocar algumas coisinhas com Ele? Ó, Jesus, você me ajudou ali, agora eu vou ajudar aqui. Ó, Jesus, você me acompanhou ali, agora eu vou acompanhar aqui. Ó, você me ergueu ali, agora eu vou erguer alguém aqui. É esse o sacrifício que nós queremos, que nós precisamos. Nós precisamos. Não adianta a gente sacrificar chocolate, carne, cerveja, sacrificar qualquer essas coisinhas assim. Nós estamos simplesmente deixando de dar alguma coisa para o nosso corpo. Mas e o nosso espírito? Onde que ele entra nessa história? Onde que ele entra nessa história? Ele entra quando nós nos dedicamos ao outro. Quando nós fazemos as nossas reformas morais. Quando nós deixamos de ofender o próximo. Quando Jesus bate na nossa porta e a gente está vendo aquele futebol, aquela novela maravilhosa, e Jesus fala assim: estou precisando que você vai ali comigo. A gente olha para a televisão, nossa, Jesus está passando o capítulo da novela ali, nossa, o jogo está bom. Aí Jesus fala: você vai comigo? Não, não dá. Outro dia eu vou, mas hoje eu não vou não. Então Jesus, quando ele bate na nossa porta, ele fala assim: vem, estou precisando de você. Aí a gente vai naquela perguntinha de Paulo para Jesus lá na estrada de Damasco, né? O que queres que eu faça? Aí Jesus: vai ali que você vai ser curado. Então Jesus sempre manda um recadinho para a gente. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Jesus nos dá. Principalmente ensinamento. Principalmente quando ele manda para a gente um espírito bondoso, de luz, que vai lá no nosso lar, lá no hospital, vai na nossa casa, qualquer lugar que a gente não esteja legal, e nos ajuda. Jesus não está trocando com a gente as coisas. Ele não está trocando. Mas a nossa condição evolutiva nesse planeta é que nós busquemos sempre o conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Lembra disso? Isso é antigo? Não sei quem foi que escreveu isso não, mas é antigo. Está lá no portal de Delfos, lá na Grécia. Mas
gente buscar o conhecimento, para que a gente possa ampliar os ensinamentos que nós recebemos de Jesus. Misericórdia nós queremos sempre, né? Sempre queremos misericórdia. Mas o nosso sacrifíciozinho para agradar a Deus, que é o nosso sacrifício de sermos felizes e buscarmos essa felicidade no outro, com o nosso discernimento, assim nós vamos evoluir, assim nós vamos ser melhores. Porque não adianta eu ter a misericórdia de Jesus, de Deus, e tratar o outro com fel. Não adianta. Jesus falava para a gente assim que, antes de reconciliar, antes de colocar a sua oferenda no altar, vai, reconcilia-te com teu inimigo primeiro, e depois coloca a tua oferenda no altar. O que Jesus quer dizer com isso? Reconciliar com teu inimigo. Aí às vezes a gente fala assim, puxa, mas que inimigo? Que altar? Quando nós nos interessamos por Jesus, quando nós interessamos pelas coisas de Deus, quando nós buscamos isso para que nós possamos viver melhor, nós estamos fazendo um altar. Quando a gente pede paz para Deus, o que Deus falaria com a gente? A paz está aí dentro. Não adianta, Deus não vai dar paz para a gente, Ele quer que a gente tire isso daqui de dentro. Então, quando Deus fala para a gente assim, busque a paz, a gente às vezes fala assim, nossa, Deus, me dá paz que eu não estou suportando mais. Então, quando Deus fala para a gente, busque a paz, é porque essa paz está dentro de nós. Nós precisamos colocar essa paz para fora. E é colocando a paz para fora é que nós vamos atingir aos outros que estão próximos de nós. É esse altar que Jesus fala para a gente. Aí ele fala, reconcilia-te com o teu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nós temos inimigos? Eu não tenho. Pelo menos aqueles que estão, né, me perseguindo por aí, eu acho que eu não tenho. Eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que ninguém nada tem contra mim. Mas nós temos os nossos inimigos internos, que são os piores. Porque o nosso inimigo externo, ele está ensinando a gente a ser melhor. Às vezes, nós condenamos o obsessor, condenamos o vizinho, condenamos o parente mais próximo, pelas suas mazelas, pelos seus erros, mas a gente não enxerga que dentro de nós, esse inimigo está crescendo. Os piores inimigos que nós temos estão dentro de nós. Esses inimigos, eles não nos deixam evoluir. Eles não nos deixam seguir Jesus. Porque a gente fala assim, puxa, tudo que Jesus escreve é muito bonito. É muito bonito, cada coisa linda, maravilhosa que Jesus escreve. Tem um livro chamado Jesus Voltando, leiam. Vocês vão amar. Jesus Voltando é maravilhoso. Então, tudo que ele escreve é muito lindo. Mas tem pessoas que pensam assim, puxa, é lindo, mas não serve para mim ainda. Eu ainda não estou nessa condição de aceitar Jesus do jeito que eu deveria aceitar. É lindo, mas eu não consigo encaixar isso na minha vida. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro, a gente não vai dar o segundo, o terceiro, quarto. Não vamos chegar em lugar nenhum. Então, a gente vai lá e reconcilia com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, com a nossa inveja, com o nosso ciúme, com a nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa iniquidade. Iniquidade. Iniquidade é contra as leis morais. Não seguir as leis morais, as leis divinas. A gente prega tudo quanto é coisa maravilhosa para o planeta, mas a gente não consegue ficar dentro daquele contextozinho. E é aí que Deus entra e fala para a gente, olha, muda ali, faz isso aqui. Vou mandar um enviado lá para ensinar para ele a fazer do jeito que eu estou falando. Aí aparecem aquelas pessoas na nossa vida que a gente não sabe nem de onde que veio, nem para onde que vai. E deixa para a gente meia dúzia de palavras que a gente fala assim, puxa, hoje eu estava precisando escutar isso. Interessante, de onde que veio isso?
Às vezes uma criança de 4, 5 anos fala com a gente uma coisa que você fala assim, puxa, eu estava precisando escutar um troço desse. E veio de uma criança de 4 anos. Por quê? Para corrigir o que tem dentro de nós, para que nós possamos voltar lá para Jesus e falar assim, tô beleza, pronto, agora já reconciliei com todo mundo, estou pronto para colocar a minha oferenda no seu altar. O que é oferenda no seu altar? Trabalhar por Jesus, trabalhar pelo próximo, amar o próximo, se dedicar ao próximo, se dedicar às nossas mudanças morais, se dedicar a Deus, conhecer a Deus, estudar o que é que nós estamos fazendo por aqui. Por que nós estamos por aqui? Para que a nossa passagem neste planeta seja marcado na nossa história. Para que fique registrado a nossa presença neste planeta. Como é que vai ficar registrada a nossa presença neste planeta? Com os belos exemplos que a gente deixar, não é? Não é? O exemplo não arrasta? Então são os belos exemplos que nós vamos deixar que vai ser a nossa história nesse planeta. Ó, que bonito, fulano ali morreu, mas deixou bons exemplos, deixou boas coisas na história. Para a gente, para a família, para todo mundo. Mas aí nós precisamos dar o primeiro passo para que isso seja realmente uma verdade. E essa verdade está no conhecimento das leis divinas. Aí a gente fala assim, a gente não precisa ter medo de Deus. Mas aquele temer a Deus é respeitar a Deus. É respeitar o que Deus trouxe para a gente. Aí, né, às vezes a gente encontra por aí as pessoas, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Mas a Bíblia, mas o que importa é o que está escrito lá, que são exemplos fortes, verdadeiros, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver bem. Só passar aqui eu queria ler um texto para vocês aqui, deixa eu achar ele aqui. Ele é pequenininho, até 10h30 eu acabo. Aqui, ó. Eu gostaria que vocês percebessem direitinho o que é isso, depois eu vou falar onde que eu tirei ele. É muito legal. Aí a gente vai fazer uma introspecção, tá bom? Então vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas com holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 21, Cântico de Davi. Leiam lá ele, é muito legal. Então, olha que interessante como que Davi, lá atrás, já trazia esse cântico para a gente, nos ensinando sobre a misericórdia de Deus, e não o sacrifício. A gente acha que está lá em Jesus, mas se a gente buscar lá atrás, tem muita coisa que Jesus fala que está lá atrás, que nos conduz. E Davi trazia para a gente tudo isso, dizendo qual a maneira certa da gente viver bem. Quais os ensinamentos que nós precisamos para viver bem. E esse amor que a gente vê aqui, esse respeito que a gente vê nesse Cântico 51, no Salmo 51, com relação ao Senhor. Esse amor que Ele traz no espírito, no coração, com relação ao Senhor. Ele está falando aqui que é muito fácil Ele fazer um sacrifício lá, uma coisa qualquer, mas isso Ele não quer. Ele quer que Ele tenha um coração quebrantado, um coração bom, um coração bom, um coração que vai fazer com que as pessoas vejam nele amor, simplesmente amor. Então Davi traz para a gente todo esse ensinamento aqui, essa maravilha de leitura aqui, para que a gente possa entender. Misericórdia, a gente sempre vai ter misericórdia, em qualquer situação. Deus não deixa de nos ouvir, porque a lei divina é para todos. A lei é para todos. Jesus, Deus, não separou ninguém desta lei. Essa lei é para cá não é, aqueles aqui podem, aqueles ali não podem. Não houve esse tipo de separação, porque ela foi colocada para que todos nós aproveitássemos ao máximo todos os ensinamentos que Ele trouxe para a gente. E Jesus, quando Ele fortalece essa lei, quando Ele veio dar razão, quando Ele veio dar força, assim, falando assim, é desse jeito que tem que ser, Jesus encontrou vários obstáculos. Porque, como diz aqui Oséias lá atrás, como diz Oséias, esse povo daquela região de Gileade, Gesara, esse pessoal que vivia na região lá no norte, que hoje é Israel, esse pessoal que viveu ali, eles eram pura iniquidade e viviam manchados de sangue. Oséias esteve por lá e falou a mesma coisa que Jesus falou. Quer dizer, falou e Jesus depois repetiu, né? Ao contrário, né? Então Oséias falou aquilo ali para que aquelas pessoas entendessem. Mas Oséias, o pessoal, os fariseus, os publicanos, aqueles doutores da lei, eles estudavam também Oséias. Então eles sabiam o que Oséias tinha falado. Eles entendiam o ensinamento que Oséias tinha trazido. Mas aí Jesus
lá na frente ele fala, ide e aprendei. Aí Jesus repete a mesma coisa que Oséias falou há 700 anos, vocês escutaram isso e não entenderam, ou não se quiseram fazer entendidos, ou não quiseram colocar isso em prática, porque os fariseus, os publicanos, eles colocavam a lei do jeito que eles achavam melhor, do jeito que eles achavam que tinha que ser, né? E Jesus falou assim, puxa, há 700 anos Oséias ensinou isso, por que vocês não aprenderam uma coisa de 700 anos? Então vai hoje, vai caminhar, aprende aquilo que está escrito lá, aprende isso que eu estou falando aqui, e vai caminhar, vai seguir, faça aquilo que tem que ser feito. E a nossa encarnação, esses 700 anos, as nossas reencarnações, nós estamos sempre buscando esses ensinamentos. Quantas vezes muitos de nós aqui podem ter passado por várias igrejas, várias religiões, né? Islamismo, cristianismo, budismo, judaísmo. Nós passamos por várias religiões aí por aí, e hoje nós estamos aqui, nessa sala, aprendendo o cristianismo através do espiritismo. Nós somos cristãos? Somos, né? Nós aceitamos Jesus? Aceitamos. Nós seguimos a doutrina pregada por Jesus, todos os seus ensinamentos e preceitos? Seguimos. Mas aí falta uma coisa, falta colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Porque quando a gente aprende com Jesus, nós precisamos trabalhar com Jesus. Quando eu brinco que Jesus bate na nossa porta, é uma coisa muito séria, é uma coisa que é verdade. Né? Jesus não vai chegar lá de túnica, bater na nossa porta com aquele sorriso encantador, né? Aquela imagem linda, maravilhosa, e chamar a gente para trabalhar. Mas não, ele manda alguém. Ele manda alguém. Aí chega nosso vizinho lá, bate na nossa porta, ó, é Jesus que está mandando. Mas aí, se a gente não atende, nós perdemos simplesmente uma oportunidade de sermos melhor. Uma oportunidade de sermos agradáveis a Deus. Porque quando passa essa oportunidade por nós, a gente não sabe quando que ela vai voltar. A gente não sabe quando Jesus vai mandar outra. E isso fica registrado no nosso íntimo. Quando a gente está na rua, que a gente vê uma pessoa precisando de ajuda, a gente não pode fazer igual o sacerdote e o levita. Lá no Bom Samaritano, quando ele estava a caminho, né? Lembram do Bom Samaritano? A gente não pode ser um levita. A gente não pode ser um sacerdote. Por que levita e sacerdote? Porque eles conheciam as leis. Aí o que a lei fala com eles? Ampara, tem uma pessoa caída, ergue, auxilia. Aí passaram ao largo, né? Olharam para o rio e continuaram descendo o caminho. E a gente, muitas vezes, quando a gente está andando pelos nossos caminhos, a gente vê isso. Às vezes as pessoas não querem dinheiro, mas as pessoas querem meia dúzia de palavras. Você perguntar como é que você chama, a pessoa fala assim, João, José, Vainer, Antônio. A pessoa fala, puxa, fulano perguntou meu nome. Não é bonita aquela música quando fala assim, Jesus me chamou pelo nome? Não é bonita? Vocês lembram dessa música? Aquela parte ali é linda, porque Jesus chamou pelo nome. Ele falou o meu nome. Olha a nossa importância para Jesus. Jesus falar o nosso nome. São pequenas atitudes, pequenininhas, coisas pequenininhas, que transformam esses sacrifícios em atividades de amor. Aumenta a nossa misericórdia com Deus. Aumenta a visão que Deus tem conosco nesse planeta. É necessário que nós façamos as menores coisas. Nós não precisamos ser diretor de nada, governador de nada, prefeito de nada, presidente de nada, mandar em 1 milhão de pessoas, querer ganhar na loteria para ter um monte de gente, cuidar de um monte de criança que está na rua. Nós precisamos fazer as menores coisas.
E as menores coisas, elas começam lá no nosso lar. Lá no nosso lar. Porque às vezes nós fazemos um monte de coisa lá na igreja, mas nós não fazemos um pouquinho de coisa lá no nosso lar. Começa a paz a surgir, a brotar no nosso coração, no nosso espírito. E essa paz vai se fazendo luz. Esse amor vai se fazendo luz. Aí ela começa a propagar pelos ambientes que nós vivemos. Quando nós saímos na rua, as pessoas vão identificar que ali tem luz. Não é eu que estou falando isso não. Jesus falou assim: faça a tua luz. Mas nós vamos fazer essa luz quando a gente começar a perceber que nós estamos atendendo aos anseios divinos. Lembram lá de André Luiz? Quando eles mostraram para ele que ele tinha uma brasinha lá no peito, ele chorou, né? Prantos e mais prantos. Com ele descobriu que tinha uma luzinha nele. Ele falou: mas eu não tenho condição de ter isso. Mas ele tinha. Então imagina a gente também ver que a gente tem uma luzinha, uma brasinha aqui, ó, começando a crescer, começando a virar luz. Mas essa brasinha vai crescer a partir do momento que nós sempre estivermos do lado de Deus. Não importa se tomamos um tapa, um pisão, um chute, uma ofensa, uma agressão, uma falta de educação pelo caminho, a pessoa às vezes não está bem. Não importa o que nós recebemos pelo caminho, o importante é o que nós deixamos pelo caminho. Nós não podemos pisar na lama, nós não podemos deixar marcas no chão, profundas no chão. A gente precisa deixar as nossas marcas leves para que as pessoas sintam que nós tivemos por ali. Né? E não aquelas marcas do dinossauro lá de milhões de anos, a marca do dinossauro que pisou ali, que era um bicho tão pesado. Então a gente não precisa ser pesado para deixar nossas marcas. Vamos ser leves. Vamos amparar, vamos amar, vamos fazer um sacrifício de amor, um sacrifício ágape, um sacrifício agradável a Deus perante aqueles que estão conosco. Principalmente, volto a repetir, aqueles que estão no nosso lar. Porque ali é que começa tudo. Ali começa tudo. Essa misericórdia de Deus, ela vem conosco. Eu falei de 700 anos lá de Oséias. A gente vem aí de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, até mais. Sempre na misericórdia de Deus. Quando a gente está lá no plano espiritual para encarnar, Deus, através dos seus amigos espirituais, seus trabalhadores espirituais, Ele vem até nós e fala assim: o que você precisa? O que você quer? O que nós podemos fazer para você melhorar? Quais são os seus objetivos reencarnatórios? Com quem você quer viver? Então nós estamos no lugar certo. Nós estamos com as pessoas certas. Encarnamos no tempo oportuno. Então, isso é Deus agindo para que os nossos objetivos fossem colocados no nosso plano de vida. Os nossos compromissos são que possamos trabalhar com Deus, possamos atender aos anseios de Deus, porque a gente implorou pra caramba para estar com as pessoas que estão conosco, né? A Chiquinha está andando aí, mas não preocupa não, daqui a pouco ela vai embora. Então, a gente implorou para que nós estivéssemos com Deus, com as pessoas que estão conosco. E Deus, estando conosco, estando com as pessoas que estão conosco, Ele faz com que nós caminhemos sempre para frente, sempre para o alvo. E como dizia Paulo, o que é o alvo? Quem é o alvo? Deus. Nós vamos sempre chegar onde Deus está. Mas nós não podemos ficar dando muita volta, não. Né? Uns seguem o caminho mais rápido, porque aceitaram essa lei no seu coração e no seu espírito. Outros demoram para chegar nessa evolução, porque não aceitaram Deus e não aceitaram a sua lei como caminho de virtude, de fé e de crescimento. Né? Então, misericórdia? Quero. Todo mundo quer misericórdia. Né? Nós vamos lá na igreja, pedir para Jesus nos ajudar, misericórdia, misericórdia, estamos sempre contando com isso.
mas nós precisamos mudar também as nossas atitudes. Nós precisamos criar valores espirituais, valores morais, para que os nossos objetivos sejam alcançados. Para que nossos objetivos sejam alcançados. E nós temos o Espiritismo, que veio para nos ajudar a entender melhor por que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Por que nós somos tão difíceis para o outro, por que o outro é tão difícil para a gente. Por que nós encontramos tanta mazela, tanta dificuldade, tanta desigualdade, tanto erro, tanta incompreensão. Então, o Espiritismo nos ajuda a colher esse vasto campo de ensinamento que ele traz para a gente, os melhores caminhos para que nós possamos seguir bem. Depende de nós. Tudo depende de nós. Ninguém vai tirar de nós o conhecimento que nós buscamos. Ninguém vai tirar de nós o que nós aprendemos lá no Evangelho. Ninguém vai tirar de nós o que nós doamos ao outro. Ninguém vai doar de nós cada vez que nós sonhamos com um planeta melhor e nós fazemos a nossa parte para que esse planeta seja melhor. Aí a gente fala assim, puxa, mas bilhões de pessoas nesse planeta? Eu? Sim, eu. Por isso que esse planeta está indo para a regeneração. Mas a regeneração começa com as pessoas que convivem no planeta. Ele não vai virar um planeta de regeneração de uma hora para outra. Nós estamos nessa transformação, nesse caminho, para que ele seja um planeta de regeneração. E cada um, como se fosse uma formiguinha, tem o seu papel, o seu objetivo nesse planeta. Maria Teresa de Calcutá, que eu gosto muito dela, ela falou assim uma vez, ela estava lá no convento, lá em Calcutá, e naquela época, a Índia, o pessoal passava muita fome, né? Até hoje a gente vê isso lá. Então, a desigualdade de riquezas é em todo o planeta, né? Então, ela entrou, foi lá na cozinha, pegou um saco de mantimentos, botou nas costas e foi saindo com o saco de mantimentos. E o padre, que era o coordenador do convento, ele falou, irmã, onde a senhora vai com esse saco de comida? Ela falou assim, eu vou levar lá fora, o pessoal que está com fome. Aí ele falou assim, mas tem mais de 4.000 pessoas com fome lá fora, você está levando isso aí? Ela falou assim, vou matar a fome de um. Pelo menos um vai dormir hoje sem fome. Então, que nós possamos fazer com que as pessoas durmam sem fome alimentar, sem fome material e principalmente sem fome espiritual. Muita paz para todos, que Jesus possa sempre trazer ao nosso coração um coração de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de doação. Porque é o amor que se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1, né? E o amor era, e o verbo, desculpem gente, e o verbo era o amor. E esse amor era quem? Jesus. Que Jesus seja conosco sempre. Muito obrigado. Agradecemos nosso irmão Vanier pelo estudo da noite, né? Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, que nós precisamos melhorar a nossa encarnação. Não podemos perder essa encarnação, né? Então, que a gente busque esses ensinamentos para crescer moralmente, crescer também em conhecimentos, né? Para estar progredindo. Tem um aviso rapidinho aqui, gente. A casa está preparando as cestas de Natal, né? Está com a campanha para preparar as cestas de Natal desse ano. E está contando com a doação de todo mundo, porque são muitas famílias atendidas e que eles possam ter um Natal um pouco melhor. E está precisando de frango congelado, suco concentrado, panetone, caixa de bombom e brinquedos para criança até 12 anos. As doações devem ser entregues até o dia 11 de dezembro.
Então, aqueles que puderem doar, já vão se preparando, né? Para até dia 11 de dezembro estar disponibilizando as doações aqui na casa para que possa montar a cesta de Natal para todos aqueles assistidos. Nós vamos fazer a prece final e logo em seguida aqueles que quiserem tomar o passe é só se organizarem aqui à direita. A nossa irmã Graça vai fazer a prece final por nós. Senhor Deus, Criador de todos nós, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Vamos agradecer a Jesus, irmão maior, ao irmão Miramês, mentor dessa casa. Agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram, nos apoiaram, a chegarem até aqui, a manter nessa reunião. Jesus acompanha cada um de nós aos nossos lares, levando todos nós com o mesmo zelo de sempre. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma semana de paz e harmonia.